Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast E aí, um podcast da agência Saliva que vai falar sobre criação, tecnologia e negócios. Esse podcast é uma iniciativa da agência Saliva, que é a agência de publicidade do Grupo Asa. E a ideia aqui é a gente falar muito dentro do nosso posicionamento, que é como usar o melhor da inteligência artificial, da tecnologia e o melhor das pessoas. Eu sou o Ian Strauss, um dos fundadores da Asa 11, e ao meu lado está Cal Nunes. E hoje a gente está com o Duda, o Eduardo Mittelman, da DNA Conteúdo da Ineria, um cara que a gente já conhece há algum tempo e hoje vai dividir um pouco da trajetória dele, falando sobre como as ferramentas de IA, especificamente, podem agregar na produção de conteúdo e em todo esse processo criativo. Mas eu acho que antes um pouco falar sobre você, como você começou. Muito obrigado pelo convite, animado de estar com vocês. Bom, eu nasci em São Paulo em 1993, sou formado em publicidade e propaganda, mas eu sempre gostei muito de cinema, audiovisual, foi sempre uma paixão desde muito pequeno. Bom, na faculdade eu entrei numa agência chamada Young Rubicon, pelo segundo ano de faculdade, e comecei a trabalhar lá, mas essa paixão por cinema sempre esteve comigo, e aí num determinado momento eu comecei a fazer vários cursos online de cinema para poder fazer essa transição de carreira, sair da publicidade e pro audiovisual. E na publicidade, você trabalhava com o que nesse momento na agência? Na agência eu entrei como estagiário, eu entrei na área de planejamento e depois eu fui para atendimento. Eu fiquei 1 ano e meio. Mas o foco era cinema. Assim, eu sempre gostei muito, pensei em até cursar cinema na faculdade, mas eu achei que seria muito aberto, enfim, não tinha tanta certeza, então eu fui para publicidade. Acho que na época, não sei se ainda é assim, ou quando você era bom em exatas e não sabia muito bem o que você queria, você ia para administração. Quando você não era bom de exatas e também não sabia muito bem, era publicidade, né? Não sei se... Era bem... Casa vem com a gente também. Talvez seja um pouco esse o caso. Mas aí comecei a fazer os cursos online para, tentar fazer essa transição de carreira. E aí, pessoal, foi uma experiência muito frustrante, assim, de aprender no digital. Isso é uma história de 8 anos atrás. Então, quando eu pegava uma videoaula de cinema, de câmera, como escrever um roteiro, como mexer numa Canon, enfim, era muito chato as aulas. Era um especialista na frente de uma câmera, falando sem parar, um fundo branco atrás, um áudio, aquele eco de banheiro, e eu não conseguia chegar no final de nenhum curso. E aí eu comecei a pesquisar esse mercado, porque eu falei, nossa, loucura que as pessoas vão aprender no digital desta maneira. Numa época que na agência estava se falando muito sobre UX, design, experiência, o cliente no foco, enfim. Tava começando tudo isso, né? Tudo isso, exato. Sei lá, faz 9 anos atrás essa história que eu tô contando. Então, tava começando. E aí me chamou a atenção porque eu vi que era um problema, essa coisa de chegar até o final dos cursos online, das videoaulas, não era um problema só meu, mas era um problema do mercado como um todo. Se eu não me engano, a taxa de evasão dos cursos era de 87%, 90%. E aí eu falei, bom, eu vou, acho que montar um negócio aqui, eu gosto muito de cinema, gosto de empreendedorismo, vou fazer essas videoaulas no começo, era videoaula foco, vou fazer elas de um jeito mais interessante. E aí eu comecei a pesquisar e vi uma tese de negócio que me chamou muita atenção. Se eu não me engano, eu vi isso num livro da Disney, que é o Edutainment, que é a união da educação com o entretenimento. E eu falei, pronto, é isso, vamos pegar essas videoaulas e envelopar com o edutainment. Então, em vez de ser um profissional de andragogia, em vez de pedagogo, que é para criança, andragogia é para adulto, que era como se faz hoje, vamos acoplar nesse time, junto com o andragogo, um diretor criativo. Porque a junção dos dois vai dar o edutainment, que vai dar a educação, porque também não adianta nada você encher de entretenimento e no final do curso o aluno não aprender, mas também não adianta nada o aluno não conseguir chegar no final. Não ser interessante o suficiente para que eles merecem, né? Exatamente, a gente fez a união e aí montamos a DNA Conteúdo, que existe até hoje, é a empresa que eu toco, que eu estou no dia a dia, que é focada em desenvolver escolas
e universidades digitais para empresas. Mas só dando um passo atrás, assim, eu lembro quando a gente se conheceu, a gente até trabalhou junto aqui na ASA, eu lembro que você estava muito focado até, se eu não me engano, em faculdades, universidades em Brasília. Eu lembro que vocês iam para lá. E assim, até colocando a ASA em perspectiva, a história, tudo isso, todos esses conceitos estavam claros para você no começo? Ou isso foi acontecendo? Porque eu imagino que no começo, né, você devia exercer um monte de função, pegar a câmera na mão, editar, roteirizar, né? E depois, né, uma estrutura e um processo, metodologia foram criados, assim. Então eu queria saber, assim, como foi esse começo? Estava claro para você? Ou isso foi acontecendo? Não, não estava claro. Foi acontecendo as coisas e muitas mudanças no meio do caminho. Então a gente começou a empresa focando em universidades e faculdades. Como que a gente ajuda as faculdades a construírem o EAD delas? A gente teve uma barreira muito grande. Era até engraçado, assim, nas reuniões, as pessoas ficavam um pouco incomodadas de, o que você entende de educação para querer fazer o meu braço de educação digital da minha faculdade? E a gente tentou, deu certo alguns, mas não foi não foi fácil. Mas aí a gente achou um outro mercado, que é o mercado das grandes empresas. Então, empresas que têm mais de 1.000 colaboradores, praticamente todas têm uma universidade corporativa dentro delas, né? Então, é a universidade corporativa que cuida de todos os treinamentos obrigatórios e não obrigatórios dessa empresa. E essas empresas precisavam de ajuda para criar cursos mais interessantes, para criar escolas digitais mais atrativas, porque se você pensar uma empresa hoje em dia que quer ser competitiva no mercado, uma das coisas mais importantes são as pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Sim, com certeza. Né? Você quer saber para onde vai essa empresa? Veja quem são as pessoas que trabalham dentro. Então a educação constante é uma preocupação do C-Level, dessas lideranças, e a gente achou um espaço muito interessante de, vamos fazer uns baita cursos de venda, vamos fazer academia e aí foi dele. Cara, acho que você tocou num ponto engraçado, que assim, a gente vai falar sobre tecnologia, você acabou enveredando por essa coisa da inteligência artificial, mas você traz isso para nós de que sempre no DNA de qualquer empresa as pessoas são o mais importante. Total. E daí é uma coisa que a gente acredita de fato aqui, né? Todo o grupo ASA, mas a Saliva que está nascendo agora nesse período junto com a inteligência artificial, da gente deixar isso muito claro, que assim, a tecnologia ela vem para agregar, de fato são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? E até é o que você traga essa interseção muito clara, assim. Somando a isso, né, a parte técnica de produção, né, câmera, som, qualidade visual, existe uma tecnologia, uma técnica para executar, mas eu acho que quando você vai para conteúdo, né, e para universidades e para empresas, eu acho que um grande desafio está em transformar aquele conteúdo, né, em uma mensagem, né? Então, eu acho que quando você vai para uma universidade que está acostumada a, né, ter ilusão e dar aulas, e você transformar isso num vídeo, né, a parte técnica visual de produção de vídeo dá para resolver. Mas eu fico imaginando como que vocês, né, criaram essa metodologia, né, e que depois, anos depois até pode ser somada, né, à inteligência artificial, essas ferramentas, mas como que foi, assim, porque vocês tinham que traduzir um conteúdo denso, né, seja de um curso ou seja de uma empresa, em uma mensagem que ia ser transmitida por vídeo, né, eu imagino que é aí que tá também parte do segredo, né? A gente criou uma metodologia e aí eu vou chegar como que a inteligência artificial entrou na minha vida, mas assim, a DNA tem uma metodologia muito bem colocada, que tem o profissional do edutainment, que é uma dupla. Então tem um designer instrucional. Esse profissional é quem fica responsável por toda a parte andragógica, vamos dizer assim, a metodologia instrucional. Como que a gente vai fazer com que realmente o aluno aprenda aquilo que ele se propôs. Junto com esse profissional tem um diretor criativo. Então geralmente é um roteirista, um diretor de cinema. A gente já pegou até comediante, quando a gente viu que fazia sentido ter comédia dentro desse treinamento. Então tem essa dupla, tem o gerente de projetos e a gente tem todo o time de produção, porque a gente não produz só vídeo, né? O aprendizado, o conteúdo, uma escola online, ela não se faz só com um objeto, né? Uma mídia. Então a gente faz também as apostilas,
podcast, videocast. Assim, material impresso também. Também tem material impresso, muitas vezes. Então, assim, a gente tem toda a parte da produção e aí a gente constrói essas escolas junto com os nossos clientes. E aí tem vezes que o cliente chega pra gente e fala assim, meu, DNA, eu tenho um diretor muito bom comercial, que tá aqui há 20 anos na empresa, domina tudo, todos os pulos do gato, vamos fazer uma escola de comercial com ele pilotando, ele sendo a fonte do conhecimento. Então a gente, tá bom, a gente chega com essa pessoa, a gente estuda junto com ele, então, o que você vê que é um processo que você faz? E vai fazendo um raio-x. E aí tem o design institucional, que tem toda uma metodologia para extrair essa informação da cabeça desse profissional, junto com o diretor criativo, que vai pensando nas metáforas visuais, nas formas como a gente vai contar essa história. O que é do profissional, o como é a nossa responsabilidade. E aí a gente produz. Ou muitas vezes a gente tem também um banco de profissionais. Então, por exemplo, o cliente, um grande banco é nosso cliente, falou, eu não tenho um profissional, mas eu preciso fazer com que a minha área de compras saiba negociar melhor, porque a meta a gente não conseguiu bater de eles reduzirem tanto por cento qualquer compra, qualquer demanda que chegue na empresa. Então a gente pegou um especialista de negociação, fizemos toda uma trilha educacional e implementamos isso na empresa para que a área de compras consiga comprar melhor. Então tem os dois cenários. Desde o começo da ASA, a gente sempre trabalhou muito com Ambev. E a gente já foi para alguns centros de distribuição, para fábrica, e algumas vezes até, né, por política de segurança, você tinha que sentar ali na recepção, na frente de uma TV e assistir um vídeo de boas práticas, normas, né, para você, né, poder andar por aquele lugar. Eu imagino que esse tipo de conteúdo vocês também façam lá na DNA, né? Assim, não é só, né, treinamentos, assim, onboardings e... Não, geralmente quando a gente entra numa empresa, a gente faz 1, 2 projetos, depois a gente vira a fábrica e a desenvolvedora de todas as soluções educacionais dessa companhia. Então, tem tanto material de normas regulativas, enfim, até coisas de liderança, negociação. Então, a gente pega o todo, né? Todas as necessidades de treinar dessa empresa. Entendi. Legal. Vamos passar um pouco para entender, né, essa transição da DNA, que era uma produtora de conteúdo, para a Iner, que é uma empresa, né, de tecnologia. Como que aconteceu isso? Então, com o crescimento da DNA e com os clientes, né, a gente atende sempre, a gente foca em grandes clientes. Então, a quantidade de material, né, que a gente produz é muito grande. E-book, livros, apostilas, videoaula, enfim. E aí eu comecei a pensar, né, como que a gente consegue escalar essa produção? Como que a gente consegue fazer mais rápido? E aí eu conheci o Pedro, uma pessoa em comum, um amigo em comum nos apresentou. E o Pedro estava com uma tese no começo, que era muito interessante, chamava Innerplay a empresa, né? Hoje chama Inner AI, mas o começo mesmo foi Innerplay. E ele me apresentou que era uma tese de vídeo interativo. Criar interatividade dentro do vídeo. E você ir clicando e percorrendo o caminho. Quando ele me mostrou, eu lembro muito bem desse dia no escritório, falei, Pedro, isso aqui para treinamento é o santo grau, porque assim, o vídeo é a mídia que melhor comunica e engaja as pessoas. A maioria das pessoas preferem ver um vídeo do que ler. Sim. E se você consegue interagir dentro do vídeo e fazer o seu caminho, isso aí para treinar é muito legal. E aí a gente começou esse negócio. E aí tinha muita inteligência artificial dentro desse programa para fazer essas interatividades. E a gente começou a se juntar, na verdade eu revendendo pela DNA a Iner. E aí a gente começou a se conhecer, a gente viu que a gente se complementava super bem. E ele sempre teve essa paixão por inteligência artificial, estuda isso há 8 anos. Eu lembro que quando eu comecei a conhecer ele, né, mais a fundo, eu ficava impressionado com como que ele já conhecia certas coisas de IA que para os demais, a maioria, estava começando a entrar na cabeça. Isso faz quanto tempo? 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio. Mas ele já estudava IA? Já estudava em São Francisco, em Los Angeles. Ele estudava na faculdade dele. Que é interessante, porque a inteligência artificial explodiu agora, principalmente depois da OpenAI, e aí agora tudo é IA e tal.
Mas isso não é uma coisa nova de fato, né? Já tá rolando há muito tempo, né? Muito. A inteligência artificial tá nas nossas vidas há muito tempo. No Waze tem inteligência artificial. No e-mail, quando o seu e-mail vai para um spam, essa leitura para ir para o spam é inteligência artificial. Spotify, Netflix, eles já usam. Acho que o que realmente caiu pra gente foi a generativa, a OpenAI, que democratizou um diferente uso da IA. Mas ela já tá há muito tempo. E aí foi nessa conexão com o Pedro que a gente começou esse negócio. E aí o que a gente percebeu o que a gente tá fazendo aqui não dá para ser um puxadinho da DNA ou um puxadinho da própria Innerplay, que era a empresa que ele tinha começado. Vamos fazer uma coisa do zero, novo, com nós dois de sócio. E aí a gente começou o negócio e a gente viu que, legal, fazer vídeo interativo é muito bacana, ajuda muito, mas dá pra gente fazer um negócio até maior, que é como que a gente consegue democratizar o uso da inteligência artificial para todos, né? Como que a gente consegue trazer isso realmente pro cotidiano das pessoas. Legal. E a gente remodelou a tese e fizemos uma coisa diferente. Tem um paralelo que eu queria fazer entre a DNA, a Iner e a gente também como Saliva e Asa 11 de maneira geral, porque a gente trabalha com conteúdo, né, também, desde sempre. E é engraçado você até trazer esses nomes diferentes, porque a gente também está acostumado muito com essa parte de conteúdo, né, para B2C, né, a gente trabalha com grandes marcas, até esses nomes, por exemplo, designer, né, e o designer ser um roteirista, né, e a gente, Contexto. e a gente trabalhando com conteúdo, especialmente o Cal, eu tenho ficado muito impressionado, assim, o Cal tem estudado e pesquisado muito de como a gente pode aplicar realmente no dia a dia, né, da nossa criação da agência, assim, e o olhar que o Cal tem, eu acho, eu compartilho, eu até queria que você explicasse mais sobre a posição, né, nossa, humana, da ferramenta e da criatividade em si. Eu acho que isso tem uma sinergia com o que você fala, né, de como é que a inteligência artificial entra na educação, como é que ela entra para ajudar. O impacto no universo criativo está sendo tamanho, assim, eu acho que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Todos os dias surgem ferramentas novas e as ferramentas que já estão aí consagradas, elas evoluem muito rápido. E isso foi um grande impacto, assim, todo mundo que trabalha com... Eu lembro de um meme uma vez que explica muito bem, assim, que o cara disse assim, como a pessoa acha que o criativo está reagindo à inteligência artificial. Aí mostrava um criativo super feliz. Como ele está reagindo de fato, um cara super preocupado, assim. Mas, e aí, o que eu fiz? A gente conversou e eu caí de cabeça. Comecei a estudar, a ver tudo que tinha para estudar, tudo na fonte ali de como é que funciona o mecanismo. Claro que eu sou um especialista nessa profundidade, mas entender o que é de fato ali o aprendizado de máquina, o que está acontecendo ali por trás, e começar também a imaginar o impacto disso, né? E hoje, cara, eu tenho plena convicção de que a inteligência artificial, ela vem como um motor da criatividade, de fato. Eu acho que ela tira alguns entulhos, porque por mais que a gente esteja trabalhando com tecnologia, computadores, Adobe avançado, Photoshop, etc., After Effects e tal, ainda tem uma coisa muito artesanal ali, manual. Tipo, você vai fazer uma rotoscopia, você vai recortar um vídeo ponto por ponto, frame por frame, é quase como se você tivesse com uma tesourinha ali. Então eu tinha a sensação de que a gente estava num futuro, mas a gente não estava tão num futuro assim. A inteligência artificial, ela tira esses entulhos, né? E isso potencializa a criatividade de uma forma absurda. Eu acho que as pessoas realmente criativas, elas estão num de ascensão agora. Que eu acho que talvez isso seja uma sinergia para essa questão da educação que você traz. E até falando um pouco dessa parte do humano por trás, né? E eu fiquei muito na Asa 11, né, sempre na parte comercial, da operação em si. E fazendo, né, um comparativo com o passado, a gente produzindo conteúdo... orçamento para produção de conteúdo digital nunca foi, né, uma maravilha, né, no mercado. Publicidade sempre atraiu, né, os grandes orçamentos, e isso é sabido por todo mundo. E muitas vezes no passado, quando a gente tinha que produzir algum projeto de conteúdo que tinha menos orçamento, a gente ouvia muito assim, mas vocês não podem produzir com celular, né? E por que produzir com o celular é mais barato, né? Assim,
a questão não é o celular, a questão é a pessoa que está operando o celular, né? Hoje em dia, até mesmo essas câmeras que a gente está gravando aqui, você pode fazer uma locação, é super viável, né? De uma pessoa locar, aprende a manusear, né, num vídeo no YouTube e produzir conteúdo. Então, hoje, nessa transição de IA, fazendo um paralelo a isso que eu disse agora, a gente começou a ver clientes trazendo, puta, eu quero fazer esse filme e tal, mas eu não tenho esse orçamento pra gente fazer uma locação, mas tem como resolver com IA? Como se IA fosse a solução econômica. Exato, porque acho que traz essa ideia de eficiência, né? E a gente começou a orçar, de novo, do mesmo jeito que tem a pessoa por trás do celular, tem a pessoa por trás da IA. E a gente orçou recentemente para fazer alguns fundos, né, alguns cenários para filmes. E assim, orçamentos altíssimos, né? Assim, ou não vou dizer altíssimos, mas equivalente ao trabalho, sabe? Que, e muitas vezes até mesmo fazer uma locação de uma casa, né, de um cenário, construir uma cenografia. Então, eu acho engraçado, assim, como as pessoas conectam, né? O celular era extremamente tecnológico, vamos produzir conteúdo, baratear aquilo, né? E a tecnologia com a IA, a gente está começando a ver pedidos similares. Olha que um bom paralelo é o 3D, né? Ficava parecendo que o 3D você ia enxugar tudo, 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas apenas, no lugar de 20, e aí você vai orçar com um estúdio de 3D tão caro quanto filmar, né? Quer dizer, tem o mesmo valor, né? Para não falar de carro barato. Caro é sempre uma referência em celular. Mas tem o mesmo valor agregado ali, porque, enfim. É muito legal. Eu acho que assim, o que tá acontecendo no mundo hoje, né? Todo mundo falando de inteligência artificial. Acho que esse boom, né, fez com que as pessoas que trabalham com tecnologias, big techs, tá todo mundo olhando muito para isso, porque sabe que isso vai mudar. O mundo tá mudando já. Então, quando tá todo mundo, as melhores cabeças focado, as coisas vão acontecendo mais rápido e vão surgindo coisas interessantes. Então, assim, é muito doido. Eu tô aí há 1 ano e meio totalmente mergulhado em inteligência artificial por conta da Iner. E é doido, assim, toda semana tem coisas novas, represas novas, tem muita coisa, soluções novas. O que eu sinto, tem muitas empresas com ideias fantásticas, que talvez ainda não tá, a tecnologia não tá 100% redonda, Mas já é. mas é legal, porque assim, quando o avanço da IA, ela é exponencial. Se você comparar, pega, sei lá, o Midjourney, que é o principal, talvez um dos principais modelos aí de geração de imagem. Se você fazer uma comparação do Midjourney em primeira versão e hoje, em menos de 1 ano, é incrível. Você foi de uma imagem que claramente foi feita por computação, e hoje você tem uma imagem que você não consegue mais identificar se isso é um photoshoot ou não. Em 1 ano. Sim. Que loucura, qual a inteligência artificial foi tão rápida? Então acho que assim, vai avançar muito e isso que é legal. Acho que a gente tá, todo mundo que tá nos business fazendo, tem que olhar como que eu consigo trazer inteligência artificial pro meu negócio. Não importa se é uma produtora, se é um café, se é uma agência, se é uma mega indústria, mas assim, como eu incorporo de algum jeito e como eu incentivo as pessoas a usarem IA. Eu tava semana passada numa reunião com um cliente e aí ele me comentou assim uma coisa engraçada, porque ele tava me perguntando, você usa muito IA? Como você usa? Ele queria ver como eu usava, né, os prompts. E aí ele me comentou assim, ele falou, mas eu tenho vergonha de falar que eu tô usando IA. Aí eu fiquei pensando, mas por que vergonha? Parece que você tá, tipo... roubando de novo. Se você for parar pra pensar... Trabalhando menos, né? Trabalhando menos, realmente faz. Quando eu comecei assim... Dava vontade de falar, não foi feito por IA, eu que fiz, né? Porque você fala, olha aqui, trabalho bonito. Mas acho que no fundo não precisa ter vergonha, porque, sei lá, você usa hoje calculadora. Isso te faz uma pessoa menos inteligente por usar uma calculadora? Não, rapidez, tecnologia. O Excel, você vai criar a planilha na lousa ou você vai fazer no Excel? Então acho que assim, entender que, vamos todo mundo usar, porque se todos usarem, o que a gente fazia em um dia de trabalho, a gente vai fazer em 3 horas, sim. Vou dar uma de cabeção aqui, só pegando esse exemplo. Tem um livro de Humberto Eco que chama Apocalípticos Integrados. E aí no início desse livro ele traz um trecho de um texto muito antigo, grego,
que dizia que os deuses se reuniram no momento em que a humanidade inventou a escrita. Claro que não houve esse momento, mas é um conto, né? E preocupados porque ao inventar a escrita os humanos iam perder a memória. Porque quando você começa a registrar, então ele vai encadeando isso e dizendo que toda mídia que surgia criava um pânico de que a gente ia perder alguma habilidade humana. Isso aconteceu com tudo, aconteceu com rádio, aconteceu com TV, aconteceu com internet, aconteceu com tudo. É claro que a inteligência artificial, a gente chama de inteligência, mas não é de fato inteligência, né? E o que assusta mais é justamente isso que você falou da exponencialidade, né? Tipo, o gráfico faz isso. Porque a televisão levou 50 anos para se consolidar, então você vai se acostumando, né? A internet levou 20, 30, aí você vai entendendo. A inteligência artificial chegou meio boom, assim, a gente não tem muito tempo de entender. Mas eu acredito muito que isso vai se colocar no nosso meio, no nosso jeito de fazer as coisas. Rolou uma coisa essa semana que eu até fiquei surpreso, né? Porque muito da inteligência da IA tá no prompt, né? E a gente é parceiro de um estúdio de branding muito foda, que é a Rebu, lá do Andreas e do Pedro, e da Cacau. Eles criaram as novas marcas da Asa, eles criaram várias outras marcas super legais. E especificamente na produtora de conteúdo que a gente tá criando, que é mais um laboratório de conteúdo, eles criaram assets, né? Parecem 3Ds, assim, com uma linguagem específica. E daí, dentro do arquivo de entrega deles, eles entregaram um prompt pra gente criar mais assets. Então, com a mesma linguagem. Então, eles criaram uma estrutura de prompt na entrega, cara, um estúdio de branding. Na entrega do pacote de marca, tem um prompt que a gente só muda as palavras, eles criaram pra gente. A gente sobe os assets que eles já criaram como referência visual. E aí, criar mais imagens. Pra gente criar mais assets a partir dali. Então, é um estúdio de branding que tá permitindo, né? Assim, aqui, até mesmo eles trazem pra gente, a parceria tem sido tão boa por N questões, né, de conexão, mas principalmente porque eles trabalham com marcas super legais, criaram Dengo, Ambev, Nude e várias outras, Pet Love. Só que sempre tem um desafio depois do branding, de criar a marca, né, de idealizar ela, de tangibilizar. E aí que a gente entra enquanto produtora de conteúdo, enquanto agência também, para conseguir manter esse nível de qualidade, né? Produzir um filme manifesto à altura, né, daquela marca, ou produzir assets visuais, fotografias, packshots e por aí vai. E aí que a gente entra, assim, mas eu achei muito interessante isso, cara, de ver uma entrega como essa num Legal. documento. É engraçado que isso deixa muito claro qual é a função humana, que é a concepção. Não é o que a máquina gera em termos de imagem, mas a concepção que vem antes. Então essa entrega humana, é isso que vale dinheiro, né? É isso que tem valor. E aí depois, como aquilo se desenvolve, pode ser de formas, pode ser ilustrado, pode ser 3D, pode ser filmado, pode ser um prompt, né? Então acho que isso é um ótimo exemplo. Eu fico pensando o Duda, de 10 anos atrás, 8, 9 anos atrás, criando a DNA, né, com a utilização de IA, Nossa, seria muito mais fácil. né, então... Eu queria só aprofundar um pouco no que exatamente a Inner faz, assim que não ficou tão claro para mim. Legal. Hoje a Inner é uma plataforma que reúne os principais modelos de inteligência artificial disponíveis hoje no mercado. Então você entra na Inner e você tem acesso a quase todos os modelos, e a gente está ajudando as pessoas a mexerem melhor com IA. Então a gente tem prompts já prontos, a gente tem cursos, a gente tem instruções, a gente tem tutor. Então, quero negociar, já tem um tutor de negociação pronto, com vários prompts que a gente já calibrou para você interagir com esse profissional, vamos dizer assim, para negociar melhor. Nosso foco está muito assim, como que a gente consegue democratizar o uso da inteligência artificial para todos conseguirem colocar isso no dia a dia. Então, de maneira fácil, acessível, mais barata, porque é interessante isso da IA, né? Você tem vários modelos, várias empresas. Acontece que se você não é tão familiarizado com tecnologia ou não gosta tanto disso, você fica meio perdido. Eu uso o ChatGPT ou o Cloud ou da Meta, enfim, qual que eu uso? Qual que é melhor? Como eu gero uma imagem? Qual que é o melhor modelo? Qual que é seguro? Qual que não é? Tem várias perguntas. Então,
Nosso objetivo na Inner é tentar fazer com que fique mais fácil esse processo. Então a gente junta tudo em um único lugar, ensina vocês a mexerem nos programas, entende, dentro da Inner você consegue identificar qual modelo é bom para quê, para cada coisa, né? Então, esse modelo é super bom para esse tipo de atividade. Já esse outro é ótimo para esse tipo de função. Então, tornar mais acessível. Esse é um pouco da missão. Vou assinar acabando o podcast que vai assinar para tá. Assim, a gente tem, vocês vão ver, os valores também são super acessíveis, porque isso faz parte muito da filosofia, desde o começo da Inner, de realmente democratizar essa tecnologia. O Pedro, né, fala muito isso, que a inteligência artificial mudou a vida dele. Ele era programador, ele passava horas programando, e quando ele descobriu um programa que agora eu não lembro o nome, de programação com IA, ele falou que ele começou a codar muito mais rápido. Porque praticamente ele começava o modelo codando e aí o programa já dava o restante, né, completava, vamos dizer assim, o que achava que seria. E ele falou, isso aqui é incrível, isso aqui tá me ajudando a fazer o que eu fazia em 5 horas, eu tô fazendo em 3. Se a gente conseguir entregar esse tempo para as pessoas, não importa muito qual cadeira você esteja sentado, mas a IA conseguir ajudar nessa questão de tempo, é maravilhoso, é lindo. Então, cara, um tema que me interessa bastante é empreendedorismo também, né? Eu me considero empreendedor, eu não me vejo fazendo outra coisa. Acho que eu vejo um pouco de você em mim também, nesse sentido. E uma coisa que o meu irmão sempre me instigou, assim, meu irmão da área de finanças, banco e tudo mais. E ele, cara, se vocês receberem um aporte um dia, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, cara, não sei. Eu, desde o começo, assim, pra ser muito sincero, no começo da Asa, a gente não tinha um business plan, um puta PPT, assim, com, né, um plano diabólico de conquistar o mundo. E hoje, 10 anos depois, virar um grupo com 3 empresas, mas essa pergunta, assim, ainda me faço, né? E eu vi que vocês receberam recentemente, né, um aporte de investidores, um grande aporte. Pensando em tudo que você falou da IA, né, nessa transição, revolução, instabilidade, mudança, como que você vê, né, eu não sei se vocês podem compartilhar para que esse dinheiro vai ser usado, mas qual que é a alavanca, né, do futuro para vocês, assim, para Inner? legal. Sobre a questão do aporte, foi um momento muito legal, assim, da minha carreira como empreendedor, porque pensa que antes de eu começar com o Pedro esse negócio, eu já estava na DNA há 5 anos, né? E a DNA é uma empresa que roda, tem colaboradores, a gente tem grandes clientes, mas é um modelo, vamos dizer assim, que não é do venture capital, né? É um modelo que é mais de serviço, que você, né, vende o produto por um valor e consegue produzir por menos, enfim. Então, sempre foi a economia real, onde eu quero chegar é assim, sempre empreendi com economia real. Eu brinco que a minha segunda tela é a conta do banco, que você tem que ir lá vendo como que tá o fluxo de caixa, preocupado, quanto que eu gasto aqui, quanto que eu tô fazendo ali, quanto que tá entrando de receita, bem real, bem como nossos pais, talvez. A nossa vida também aqui, cara. E isso foi muito interessante, porque isso faz com que o empreendedor caia também na real, tipo, entenda o valor do dinheiro, sabe? Entenda como fazer mais sem ter, às vezes. Os malabarismos que o empreendedor aprende, né? O empreendedor, principalmente na economia real, ter que fazer porque não tem a grana infinita, ou perto de infinita, enfim, e o fluxo de caixa lá rolando e pagamentos. Então, isso me deu muita base também. E quando eu cheguei no modelo da Inner, que era totalmente diferente do da DNA, que é Venture Capital, que é fluxo de caixa um pouco invertido, gastar e vamos dominar o mercado, foi muito interessante. Porque também, assim, muito importante falar, não é que você vai ser um melhor empreendedor se você estiver na economia real do que um empreendedor que está no Venture Capital. Tem desafios enormes nos dois modelos, e vou te falar, no modelo de Venture Capital, receber um aporte Baita responsabilidade, né? é uma baita responsabilidade e você precisa ficar muito focado, porque o que acontece? Se você tem uma grana que você recebe, você consegue contratar excelentes profissionais. Sim. O que, para um empreendedor que não tem o investidor,
às vezes demora para você conseguir contratar um bom profissional. Você vai começando, só você, os seus sócios, aí você faz de tudo, e aí você desfoca, e aí você contrata uma pessoa que não consegue contratar porque não é... Tem todo o desafio. Sim. Mas também quando você tá no modelo de venture capital que tem um investimento, pô, como contratar bem? Porque não adianta você contratar só várias boas pessoas e aí depois começa uma briga de cultura. Então, assim, tem vários modelos, vários desafios, né? Modelos desafios. Não é Muito muito interessado no caso, né? E responsabilidade, investidor. Então, assim, mas foi muito interessante. Respondendo essa sua pergunta do cenário de receber um aporte e tudo mais, foi super legal. Aprendi muito nessa captação e conversar com esses fundos de venture capital foi muito legal. Sobre o futuro, é muito difícil cravar algo, principalmente quando você fala de inteligência artificial, tá? Mas eu acho que a gente vai viver aí uma mudança muito grande de todas as profissões, eu acho que vão ser impactadas com inteligência artificial. Então, é muito assim, ficar antenado com o que está acontecendo, aprender a usar a inteligência artificial e como que a gente consegue, de novo, fazer com que a IA se torne uma rotina de todos nós. Acho que hoje eu uso muito inteligência artificial. Eu uso todo dia, para quase tudo que eu faço, assim. E quando eu vejo uma pessoa que fala, eu abro uma vez por semana a inteligência artificial, meu, Não, até... E sabe? tem inteligência artificial que você usa sabendo e aqui você usa sem saber, né? Exato. E até mesmo, né, esse episódio, o primeiro episódio é um projeto piloto da IAI, né, tem essa relação com a inteligência artificial, não no sentido que vai ser um podcast sobre a ferramenta em si, mas é sobre a tecnologia, né, no processo de criação. E a gente criou justamente, né, a gente não entende de podcast, a gente gosta, ouve, né, consome, mas a gente nunca fez um. Então a gente recorreu à inteligência artificial para entender a estrutura, né, como criar, como desenvolver dicas, aprendizados e inclusive a gente pretende fazer toda a parte de pós-produção, a edição do podcast, vídeo, áudio, com ferramentas de IA. Porque senão não seria possível, né? O nosso dia a dia, nosso dia a dia é entrega, né? Até dedicação aos clientes que a gente tem, a gente precisa achar essa eficiência, fora, né, toda a parte conceitual de criar esse canal. Né? Cara, Isso vai ser um baita desafio. Eu quero ver, porque editar 100% usando IA, vai ser a primeira vez que eu vou ver. a gente Legal. aprende fazendo. A gente tá justamente nos colocando nesse lugar, né? A gente decidiu começar esse podcast, além de ter sido uma ideia da Bárbara aqui da nossa equipe ano passado, a gente decidiu porque a gente está num momento de transição, de revolução, né? E aí, né, como o nome do podcast, e aí, o que vai acontecer, né? Ninguém sabe, né? As mudanças estão acontecendo todas as semanas, tá tudo sendo muito rápido. A gente, como produtora, né, também, a gente ficou preocupado em um momento, mas a gente tá entendendo o nosso lugar, né? E o lugar da ferramenta no processo de produção, além de criação, sabe? Total. A gente foi no clube de criação esse ano e o clube de criação foi, assim, muito falado, obviamente, sobre, né? E teve um caso lá que eu achei muito interessante numa das palestras que a gente assistiu, que basicamente contrataram uma agência de publicidade grande, contratou um pintor. Esse pintor, ele desenvolveu uma pintura que ia ser usada como um KV, né, de uma grande campanha, de uma grande marca. Essa pintura foi utilizada como um asset para os criativos da agência que usaram, né, alimentaram a IA, cara, com pintura, né, uma arte milenar. E a partir daí, ele foi remunerado por isso, obviamente, mas a partir dessa pintura, a partir desse KV, foram criados outros 5 KVs. E é muito doido, né? Porque até parte de precificação, né? O pintor que produziu ali para um KV, que viraram 5, obviamente, não sei qual foi o combinado da negociação em si, mas a gente tem visto, o Cal fez alguns testes recentemente com fotos que a gente mesmo produziu e transformar essas fotos em vídeo.
E aquela modelo que foi contratada para um trabalho de fotografia agora também tá, né, exibindo vídeo, né? Que não é nem ela, na real, né? Eu já vi, é muito... Então, essa parte de direito autoral, né, das imagens, propriedade de imagem. é uma coisa que ainda ninguém entende, né? A gente tá aprendendo, assim, né? Enfim, a gente tá justamente querendo trazer profissionais como você, parceiros, para a gente conseguir começar a colocar, né, essas peças e discutir sobre isso, assim. Mas é muito interessante, eu vi isso que você tá falando, eu achei absurdo. Você tira uma foto e aí depois você transforma em vídeo a modelo com a roupa. E eu fico pensando, né, tem muita gente que deve ficar preocupado com isso. Pô, e aí? E eu faço isso, eu vou ser substituído? Eu não sei também responder essa pergunta. Mas o que eu fico pensando é, imagina, sei lá, um empreendedor pequeno que não teria dinheiro pra fazer um photoshoot, uma filmagem. Uma pessoa que tá começando na moda, tá abrindo, sei lá, uma tele... Pô, com a inteligência artificial ela vai conseguir fazer todas as peças, né? Então isso é muito legal também, tá? Acho que da mesma maneira, pegando aqui do cinema, né? Estamos numa produtora, quando mudou do analógico pro digital, talvez muitos profissionais ficaram preocupados com o futuro, suas profissões. E justo, mas ao mesmo tempo, quantas novas profissões surgiram, Quantas umas pessoas entraram. entraram por conta do digital, É, né? E também como democratizou e tornou o mercado muito maior. isso é. Eu tô falando aqui um achismo, mas eu acho que assim, com certeza aumentou o mercado do analógico. Com certeza. O youtuber, né? Hoje é uma baita profissão, só foi possível por causa da digitalização, porque senão seria muito caro, talvez, não sei se conseguiria. Enfim, então isso que é legal a gente pensar, que sim, tem a preocupação, existe, mas quanto de coisa vai surgir por conta dessa inovação, quanto de mercado vai se abrir, quantas empresas vão surgir gigantescas que vão proporcionar milhares de empregos, então acho que isso é muito... Porra, curioso. muito bom essa sua perspectiva, de verdade, cara. Assim, eu acho que isso dá um exemplo muito otimista, que é um pouco do... Substituir o medo, né, pelo otimismo, né? Que é um objetivo da gente conversar e falar sobre, assim, porque essa perspectiva otimista, esse exemplo que você deu, antes você pegava um fotógrafo ou uma fotógrafa de estilo, e aí teve esse momento de passar do analógico pro digital, e aí tinha aquela galera, nunca vai chegar na qualidade, e ficou nessa coisa, e muita gente foi se obsoletando, agarrado ali a um equipamento que também é tecnologia, que em algum momento substituiu alguma outra tecnologia, e aí ficou agarrado e o digital foi chegando. Com o digital chegando, foi entrando uma cacetada de outras pessoas, fazendo e inovando na linguagem. Porque a linguagem que a gente faz hoje é possível porque as câmeras são menores, são mais leves, são mais baratas, sabe? E aí vem celular, e aí com o celular entra mais gente. Então a gente está falando de ampliação de mercado. Isso que eu acho que é legal, assim. E não diminuição. Não, eu acho que a IA não é subtração, é adição. Um exemplo curioso. Eu fiquei na Inner um ano, agora eu tô voltando pro dia a dia da DNA e tô levando tudo que eu aprendi de inteligência artificial para a empresa, que é serviço, que é produção, né, que tem muito... Se você quiser passar um tempinho aqui também depois, ajudar a gente, projeto-teoria, Mas isso é legal. E assim, a gente tá usando muito IA no dia a dia. Desde o roteiro, que já está conectado com inteligência artificial para otimizar, que vai chegar no time de produção já totalmente decifrado com as coisas que tem que ser feitas, com um programa de avatar, porque às vezes não precisa fazer uma filmagem, pode fazer um avatar, já está conectado, então a gente está conectando os modelos, que é muito que a Enner faz, e que eu aprendi bastante a fazer isso. E aí, às vezes as pessoas perguntam, mas isso vai substituir as pessoas? Não! A gente vai contratar mais, porque a gente vai conseguir atender mais clientes, porque a gente vai conseguir, talvez, atender clientes que a gente antes achava a verba pouca, porque não justificava fazer todo o trabalho para esse tipo de verba, hoje justifica. Então eu consigo aumentar o meu leque, que é o que você está falando. Aumenta o leque. Eu acho que assim... E aí, de novo, as profissões de substituição, talvez algumas, mas eu acho que se o profissional que está nessa cadeira, que está se sentindo ameaçado, começar a estudar e ver o próximo, eu acho que vai surfar muito bem a onda, sabe? Com certeza. Cara, eu conheci o Cal porque o Cal tinha um estúdio
né, de produção, um estúdio criativo, que chama Insólita, ainda tem. E a gente se conheceu por conta do craft, né? Porque lá no começo da Asa, lá no centro, né, era uma salinha pequena, o Cal bateu um belo dia lá na porta, a gente se conheceu, ele e a Sabine, a mulher dele, que também é criativa. E ele bateu na nossa porta por causa do craft, né? E hoje a gente tá falando de tecnologia e a gente ainda se vê, né, produzindo e criando e pensando de forma craft. E eu acho que é esse desafio nosso também, que a gente, né, de como conectar essa parte craft, manual, artesanal, que não é artesanal só o craft, né, mas há todas essas ferramentas de tecnologia. Eu acho que sempre vai ter o seu sabor, cara. Assim como a filme analógico não morreu, tem cineastas filmando filmes milionários aí com película. Claro, diminui mercado, etc., mas tem sempre o seu sabor. Nesse momento que a gente se conheceu, a Insólita era craft mesmo, assim, tipo, o troço vai girar, era um motorzinho que fazia girar, explodia, sempre pintar e tal. Mas já não é da época. Isso já não era da época. Isso já é um recurso criativo na era de Photoshop, do Adobe, não sei o quê. Então eu acho que mesmo com inteligência artificial, esse exemplo que você deu da pintura, eu acho que a matriz criativa, a máquina não vai chegar nunca, né? A máquina, ela é uma ferramenta que faz uns caminhos ali e você consegue ter um processo criativo utilizando a máquina. A gente consegue criar com qualquer coisa, né? Mas a matriz criativa vai ser sempre, eu acho que a gente vai sempre voltar para esse lugar, para se realimentar, se retroalimentar, né? Mais uma referência aqui, eu gosto sempre de dar essa referência. Você assistiu o filme Matrix? Sim. Então, não sei se você pegou, mas assim, no filme 2, a máquina revela para Neo que Zion, que é a cidade humana, está ali porque eles permitiram. E eles permitiram que os humanos fugissem da Matrix porque os humanos precisavam criar coisa para limitar as máquinas. Então é uma ficção ali, mas tipo, mesmo na ficção a máquina admite, cara, se não tiver a pessoa criando, chega um momento que a gente estanca, né? E é isso que eu acho que acontece, assim, a Matrix sempre vai ser humana, que também é uma outra visão otimista, sob o ponto de vista de criatividade, né? Total. Cara, eu acho que a gente falou bastante, foi muito boa a conversa, sem querer encerrar aqui, mas, Dudu, queria agradecer demais por esse papo, por ter aceitado esse projeto piloto nosso, primeiro episódio. Eu desejo muito sucesso, espero que depois você volte, né, porque quando tivermos muitos episódios, retorne aqui, a gente esteja mais evoluído. Em cada cenário, pelo menos a nossa ideia, em cada episódio a gente vai trabalhar um cenário aqui da casa, que também é uma casa que a gente criou para virar cenário de conteúdo. Não sei se vocês têm mais uma coisa para agregar, para falar sobre a Iner ou sobre criação, mas eu acho que a gente pode já ir encaminhar ao fim. Uma última pergunta que eu queria fazer para você, que a gente vai fazer em todas as entrevistas, todas as conversas, e aí, Dudu, como que você vê, né, o futuro, muito do que a gente já falou, mas de uma forma resumida, né, o futuro, assim, né, o futuro chegou, o futuro é agora, como que você vê? É uma pergunta bem ampla, não tem certo ou errado. Eu acho que assim, hoje o futuro é você usar a inteligência artificial, você saber mexer nessa tecnologia que é maravilhosa. E se você sabe mexer bem, você vai ganhar muitas coisas com ela. Entender também que é muitos ciclos, né? A economia, acho que tem os ciclos, né? Foi a mesma coisa com as fintechs, teve com as cripto, teve com os apps, e agora está sendo com a IA. Tem os ciclos da nossa economia, e eu acho que saber surfar esses ciclos, isso é bom, porque tem muita gente que fala assim, mas tá super valorizado, tem um monte de coisa ruim saindo de IA. Tá bom, pode ser, é verdade. Mas quantas coisas boas vão sair, sabe? Então eu tô muito animado com esse futuro. Quando eu leio as coisas de tecnologia, então me anima, é empolgação. Eu acho que a gente vai conseguir produzir muito com essas novas techs que estão surgindo. Muito bom. E você, Cal, o que você espera pra Saliva que tá nascendo em 2025? Eu sou muito otimista também, eu concordo com
com o Duda, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, todo futuro previsto, previsível, já aconteceu. Tudo que a gente previa, imaginava de futuro nos filmes de ficção, aconteceu, chegou. Né? Exceto algumas parafernálias, tipo skate voador, alguma coisa que daqui a pouco vão estar lançando. Carro voando. Carro, mas tá a caminho, né? Você dá uma década aí, já tá a caminho. Carros autômatos, né? Carros autônomos é E então eu acho que o futuro, a partir de agora, a gente tem que inventar, né? Tem que inventar o futuro como ideal, né? E eu acho que com a inteligência artificial a gente encerra um ciclo, como você disse, um ciclo um pouco de entusiasmo com a tecnologia, porque, pá, chegou, cara. Então, já não é mais uma promessa, já é uma realidade. O que vem depois disso? E eu acho que o futuro é muito mais humano. A gente vai colocar a inteligência artificial no nosso dia a dia, mas a gente vai caminhar agora para olhar cada vez mais para as pessoas, de fato, assim, o que isso muda de fato, né? O que isso muda na vida das pessoas? Concordo. E eu acredito muito nisso, assim, o que isso contribui para o bem-estar social, sabe? Isso é uma coisa que eu levo como bandeira. Bom, para fechar, eu vou colocar que, como empreendedor, futuro é bom. A gente trabalha pra caramba, né? Enfim, não é nem matar um leão por dia, eu nem gosto muito dessa expressão. Mas Os leões, né? coitado dos leões. Mas, cara, a gente tem que tirar uma energia de sei lá de onde, assim. Às vezes, quando a gente olha pra trás, depois de 10 anos, parece que tudo fez sentido. Comecei a DNA e agora tem a Iner, e, né, e Aporte, Futuro, e a gente na asa com um grupo, né? E é muito doido pensar isso, mesmo no futuro. Eu, assim, no final das contas, eu acredito muito, cara, dia após dia, tijolinho depois de tijolinho, pessoas boas ao lado, né? Fazer boas conexões, né? Tem épocas boas, épocas não tão boas, né? Não é positivismo tóxico, mas é uma crença, uma fé que faz a gente ir pra frente, assim, e é essa mensagem que eu quero deixar, porque eu acredito muito nisso, assim, ver um futuro bom. É muito isso, eu falo, o tempo, né? Às vezes o empreendedor quer tudo muito rápido, quer que aconteça, quer que dê certo. E tem o tempo, você faz um negócio grandioso, um negócio grandioso que pode ser de número, pode ser de impacto, qualquer coisa, né? Grandioso. Leva tempo. E aí você tem que estar acostumado com isso, né? Pra fechar com o jabazinho, qual que é o site, o Instagram da Iner, ou da DNA também? O site da DNA é www.dnaconteúdo.com e da Iner é www.inerai.com. Mas tá parecendo um carro que eu tô brincando. Arrasa pra cima. Fechado. Obrigado, pessoal. Obrigado do Caminho. Obrigado e tal. Foi muito legal o papo. Valeu.